Nós que estamos aqui, irmãos, na classe dos adultos, nós estamos terminando hoje sobre a questão do mediador. Já vimos aí a nossa necessidade sobre a salvação, vimos que esse Salvador só pode ser uma pessoa, que é Cristo Jesus. Vimos que ele cumpriu rigorosamente com as exigências da lei. E hoje nós estamos aí diante de um questionamento que tem dividido, de certa forma, os cristãos ou os estudiosos, que é a respeito do alvo da obra que Jesus realizou na cruz. Por quem Cristo morreu? Né? Por quem Cristo cumpriu o seu ofício? E aí, para iniciarmos então a nossa aula propriamente, eu convido você a abrir a Bíblia lá no capítulo, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, quando ainda da promessa da vinda do Messias, mas que já deixa ali alguns indícios a respeito de quem foi o alvo da obra de Jesus Cristo. Então abra lá, por favor, Mateus capítulo 1. Vamos lá? Eu vou ler aqui, a partir aí do nascimento de Jesus, que é o título que deu aí, do verso 18. E vamos até o verso 22. Vamos ler juntos? Então vamos ler juntos aí, então, do verso 18 até o verso 22. Diz assim, pois, a palavra do Senhor, todos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Até aqui. Então nós vemos aí no verso 21 uma explicaçãozinha aí do anjo, em sonho aqui para José, porque que ia pôr o nome do menino de Jesus, né? Que é o Salvador. Por que ia pôr Jesus? Porque o verso 21 diz, você vai pôr o nome de Jesus, porque ele salvará quem? O seu povo do pecado ou dos pecados deles. Quando nós olhamos para a história aí da igreja cristã, nós vemos então que há uma certa discussão sobre por quem Cristo morreu. E a ideia tem conduzido, obviamente, dependendo do caminho que você pegar, para resultado diferente, né? Algumas expressões nas Escrituras, como o exemplo lá de João 3,16, né, em diante, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Quando você pega João, né, dizendo que Jesus morreu, não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, essas expressões, geralmente, as pessoas pegam, desassociada de todo o contexto bíblico, e aí falam, olha, então Jesus morreu por todas as pessoas, pelo mundo. E, de um modo mais particular aqui do cristianismo, ou da cristianização brasileira, nós somos muito influenciados
primeiramente pelo próprio catolicismo, né? Que prega que Jesus morreu por todos. E que a ideia é que, através das suas boas obras, você vai ter direito àquilo que Cristo fez. E isso depois, dentro de um contexto já pentecostal, neopentecostal e pentecostal, foi enfatizado de uma maneira maior ainda, e nas heresias isso aí nem se fala, de que a salvação está disponível para todas as pessoas do mundo, sem nenhuma exceção. É como se Jesus tivesse colocado, então, todas as duplicatas quitadas sobre a mesa da dívida que cada um de nós individualmente tínhamos com Deus. Jesus foi lá e, quitou. Carimbou todas as duplicatas. E colocou na mesa lá. Gente, ó, as duplicatas estão quitadas e disponíveis. Quem quiser, pega a sua. Ok? Então Jesus quitou para todo mundo e quem quiser, vai pegar. Quem não quiser, não quis. Ou seja, então Jesus pagou por todo mundo, mas infelizmente é igual aquele dinheiro lá que de vez em quando aparece lá no jornal, né, do PIS, do não sei do que ficou lá guardado, que ninguém foi retirar. O dinheiro está lá, disponível. Mas se você não foi pegar, se você não sabia, se ninguém te contou, fazer o quê? Então, usam essa mesma lógica. E dentro dessa lógica, eles colocam no homem, então, a capacidade de determinar se vai ser salvo ou não. Jesus fez o que tinha que fazer. E agora joga a bola para você. Se você quiser, você vem. Se você não quiser, ou se ninguém te falar nada, você vai perder. Né? Como uma oportunidade aí que muitas vezes você não está atento e acaba sabendo só depois que aconteceu. Né? A vizinha chega, você não ficou sabendo? Estava de promoção, estava dando brinde, você não pegou? Era só ontem. Meu Deus, perdi. Ninguém te contou, então você perdeu. Essa é a lógica. Só que qual que é o problema dessa lógica? Nós já vimos, quando estudamos sobre o homem, que o homem natural, ele nasce em pecado. E que no termo bíblico, ele está espiritualmente morto. Então imagine agora, você que tem gente que não gosta disso, mas isso acontece, viu gente? As pessoas morrem. Então imagine agora que nós temos aqui, estamos aqui com umas 40 caixão. Porque está todo mundo morto. Você está lá, ó. Bonitinho, pensa na flor que você vai querer. Está lá. A roupinha que você já separou. Está lá, bonitão. Aí eu chego, está todo mundo no caixão. Porque está todo mundo morto. Aí eu falo assim, pessoal, quem vir pegar aqui a duplicata, vai para o céu. Você está lá. O morto ouviu o que eu falei? Não, o morto não ouviu. Aí eu grito. Chego a suar. O que o morto vai fazer? Nada. Porque o morto não faz nada. Então, se pensarmos que Jesus pagou a dívida e deixou aqui disponível para você vir buscar, quem que vai vir buscar? Ninguém, porque está todo mundo morto. O morto não faz nada. Né? O meu sogro, o presbítero, está aí hoje conosco. Eu lembro uma das aulas de escola dominical, né, quando ainda jovem, de namorado ainda da Clarissa, né? E aí ele na aula falando sobre essa situação, ele citou uma analogia, não sei nem de quem que é, eu já ouvi também em outro lugar, mas a primeira vez que eu ouvi essa analogia foi com o presbítero Dimas, que é a analogia do livre-arbítrio do urubu. Já, né? Não sei se ele vai lembrar dessa história. Então diz que o livre-arbítrio do urubu é o seguinte: você pega duas mesas, põe uma do lado da outra. Tá? Aí nessa mesa primeira aqui, você põe tudo que você gosta, coisa boa.
Pensa em coisa boa. Comida boa. Ou como o Neemias falou, né? Comida doce. Você gosta de doce? Pensa aqui, então, aqueles docinhos que você gosta. O que você gosta, Vani, de comer? O que você gosta? Que você gosta de comer? A lista é grande. Não, o que você gosta? Fruta. Vamos pôr um monte de fruta. E quem gosta de uma picanha? Gosta de picanha? Carlão, do meu time. Põe lá. O que mais? Feijoada, para quem gosta. Coisa boa. Carne de qualidade, aqueles doces confeitados, bonito, lasanha, tudo que você acha, pizza, tudo que você acha bom. Põe aqui. E na outra mesa, você põe um burro morto, em putrefação, fedendo, né? Com larva já, a carne já azulada, sabe? Aquele burro morto ali. Aí você chega pro urubu e fala assim, escolhe. O que o urubu vai escolher? O burro morto. Dentro da analogia lá, assim é o homem. Se você chega para o homem e fala assim, ó, desse lá está Jesus, pagou os pecados, está te oferecendo vida eterna, salvação no paraíso, só que você tem que viver uma vida santa para agradá-lo e periri pororó. E aqui desse lado está todas as suas vontades carnais, né? Suprir os seus desejos, curtir a vida. Só que é o seguinte, depois você vai para o inferno. Depois eu não sei o que vai acontecer. Eu vou curtir agora. Não é assim que as pessoas pensam? É o livre-arbítrio do urubu. Você oferece o melhor, só que ele prefere o pior. Então, se Jesus tivesse simplesmente colocado a mesa com as quitações e falado assim, escolhe, o que ia acontecer? Nada. A gente ia continuar morto e escolhendo o que é ruim. Veja lá João capítulo 3. Verso 16 eu já citei, né? João 3,16, então Deus amou o mundo. Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse termo mundo aqui. O verso 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. E o julgamento é este. Verso 19. O julgamento é este. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então vamos estudar aqui um pouquinho esse texto aqui. A ideia, irmãos, é que o homem ele tem uma inclinação natural para as trevas. Você traz a luz para eles, só que eles amam mais o quê? As trevas. Se não é a ação de Deus, mesmo que esteja disposta aqui todas as quitações, esse homem morto e que prefere as trevas, ele não tem condição de vir aqui sozinho. É nesse sentido, depois nós vamos voltar aqui para João 3, que em João 6 nos é dito o seguinte, ó. Abra lá, João, vamos ficar em João aqui um pouquinho. João 6, verso 37. O que diz aí o verso 37? Todos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vamos lá então, verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja, todo aquele que o Pai me dá. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então,
o homem por si só, ele não tem condição de vir pegar a quitação. Então, aqueles que seguem ali, que Jesus morreu pelo mundo inteiro e que está aqui a quitação e que as pessoas vêm buscar estão salvas, se esquecem do fato que esse homem natural, esse homem nasceu em pecado e está morto. E que a inclinação dele é para as trevas. Ele ama mais as trevas. Por isso, querido, que quando você chega lá para o Juninho, né? Você é o pai, você é a mãe. Você chega para o Juninho, 3 aninhos. Você fala assim, filho, você vai querer amanhã ir na escola dominical ou você vai querer brincar com o papai no parque? O que o Juninho vai falar? No parque. Juninho, você quer ir lá no culto à noite ou você quer ir no circo? Onde que o Juninho vai querer ir? No circo. Aí você pergunta pro pai, ô fulano, faz tempo que você não está vindo na igreja, o que aconteceu? Então, o Juninho não quer vir, pastor. Juninho, você quer ficar em casa jogando videogame ou nós vamos em família adorar ao Senhor? O que o Juninho vai falar? Ele vai jogar videogame. Ele aceita jogar até bafo. Né? Qualquer coisa ele vai aceitar e vai escolher do que ver a igreja. Aí o pai dá essa deixa aí pro filho, o Juninho decide a vida espiritual da família. Só que ele se esquece que o Juninho nasceu em pecado. E o pai já faz isso também, porque o pai é um pecador. Né? E aí deixa de fazer. Irmãos, se nós não lutar, aqueles que já alcançaram a luz, não lutar contra os desejos da nossa própria carne, a nossa carne vai procurar fugir da luz. Essa é a realidade. Então, essa tese de que Jesus morreu por todas as pessoas e que as pessoas vêm até Cristo, ela não se sustenta pela própria essência do ser humano. Mas então, como entender aqui a palavra mundo em João 3,16? Volta lá para o capítulo 3. Vamos lá, rapidamente, nós vemos aqui no início do capítulo 3 que Jesus está falando com quem? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse é o contexto, então. Jesus está conversando com um dos principais dos judeus. O que o judeu cria até esse momento aqui? Que Deus havia escolhido Israel, o povo de Deus, e que todo Israel seria salvo. E que as nações, os gentios, seriam o quê? Condenados. Para alguém ser salvo, de qualquer etnia, de qualquer nação, essa pessoa teria que vir até Israel. A promessa dada a Abraão é: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para alguém ser alvo da graça de Deus, a pessoa tinha que vir para o lado de Israel. Tinha que se tornar judeu. Tinha que receber a circuncisão e começar a adorar segundo o padrão. Tudo bem? Então, esse era o padrão. Nicodemos, então, acreditava que quem seria salvo? Somente os judeus. Aí Jesus fala assim: não, meu amigo, Deus amou o mundo. Não é só judeu que vai ser salvo. Só que esse mundo aqui não significa todas as pessoas do mundo. Porque se Jesus tivesse dito que Deus amou ao mundo e que todas as pessoas do mundo, indistintamente, foi alvo do amor de Deus, então nós teríamos alguém condenado? Não. Como que Deus vai falar assim: eu te amo, mas você vai ficar condenado por resto da vida? Não. O mundo precisa ser entendido dentro do contexto próximo, que era um diálogo entre Jesus e um judeu que cria que a salvação era apenas para os judeus. E que Jesus fala: é para o mundo. Ou seja, tem representantes de todas as nações, povos, línguas, como o Apocalipse nos apresenta. E quando João, falando a um grupo de irmãos, diz que Jesus morreu
pelos nossos pecados e também pelos pecados do mundo inteiro, ele não está falando todas as pessoas indistintamente, mas é como se eu falasse aqui para vocês, irmãos, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas morreu também pelos crentes da igreja lá da esquina, da igreja lá daquele bairro, ou da igreja lá do Senegal, lá da China, seja lá de onde. Ele não morreu só pelos pecados dos membros da Igreja Presbiteriana Real Aliança. João está conversando com um grupo de irmãos, escrevendo para um grupo específico de irmãos, diz, olha, Jesus não morreu só pelos nossos pecados, mas a ideia embutida ali é por todos os crentes do mundo inteiro. E não todas as pessoas indistintamente do mundo inteiro. Por quê? Porque não é da vontade do homem que a salvação ocorre. Vamos olhar aqui um pouquinho mais em João. João capítulo 1. Volta aí em João. João capítulo 1 vai falar da encarnação do Logos, da encarnação do Verbo, né, Jesus Cristo. E a partir do verso 10, nos é dito assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Nós sabemos que isso é um cumprimento da promessa, inclusive. Justamente porque os judeus rejeitaram Jesus, Deus foi lá, quebrou alguns galhos da oliveira santa e enxertou alguns galhos da oliveira brava. Lembra disso? Lá em Romanos capítulo 11? Então, por isso, que nesse processo aí, há agora um enxerto dos gentios. Mas isso sempre foi plano de Deus. Tanto que lá em Abraão já disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja não é o plano B de Deus, a igreja é a mesma, a oliveira é uma só. Nós somos enxertados, Deus não plantou uma segunda oliveira, é uma oliveira só. Mesmo que no Zacarias use lá a figura de 2 oliveiras, para distinguir, mas Paulo deixa claro que é uma oliveira só. É um povo só. Israel hoje é sinônimo de igreja. Tá? Então, o que ele diz aí no verso 11? Veio para os seus não o receberam. Mas, presta atenção agora, verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você pegar só o verso 12 aqui, alguém vai dizer, pastor, tá vendo? Mas o verso 12 está dizendo, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É o homem que faz isso. É o homem que recebe, é o homem que crê, é o homem que tem fé em Jesus, e aí é dado o poder para ele ser filho de Deus e ter a vida. Seria se o texto parasse aqui no verso 12. Mas o verso 12 não é o fim. O que ele continua dizendo? Verso 13. Os quais, quem são esses quais? Os que creram. Do verso 12, os que o receberam. Os que receberam e os que creram, ou seja, os quais, presta atenção, que esses quais aqui, eu sou ruim de português, mas nós temos aqui o professor hoje aqui que pode nos ajudar, né? Mas esses quais referem-se a todos quanto receberam e que recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus, e esses quais são todos aqueles que creram no seu nome. Tudo bem? Esses são os quais do verso 13. Então, os quais não nasceram do quê? Do sangue. Eles não foram salvos, eles não receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, e eles não creram em Cristo porque eles nasceram de judeus. Eles não nasceram do sangue judeu. Nós temos algum judeu aqui no nosso meio hoje? De pedigree? Não tem. Então, se a salvação fosse só para o judeu, nós estaríamos perdidos. Muito pelo contrário, nós temos aqui até árabe. Né? Gente que descendente de árabe, que é inimigo dos caras, aí está perdido. Então, veja, se a salvação fosse do sangue, nasceu do sangue, é judeu, está salvo. E ele diz,
Não. Esses que o receberam, e esses que creram no nome dele, e que foi dado o poder de ser filho de Deus, não nasceu do sangue. Não é porque você é judeu. O que mais que é dito aí? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não é porque você quer. Não nasceu da vontade dos seus desejos. Não, eu quero. Não. Você não nasce da vontade da carne. E quem mais? E nem da vontade dos homens. Oh, mas eu quero que ele seja salvo. Eu quero que ele seja. Não é da minha vontade que o outro vai ser salvo. Os que o receberam, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus e creram no nome, esses, os quais aqui, não nasce do sangue, não nasce da própria vontade e não nasce da vontade do outro. Mas nasce do quê? O que diz o verso 13? Da vontade de Deus. Por isso que lá no capítulo 6, Jesus disse que o Pai que deu. Todos aqueles que o Pai me deu, esse vem a mim. E os que vêm a mim, de modo algum lançarei fora. Então a tese de que Jesus morreu e deixou tudo pago para quem quiser vir, não se sustenta nas Escrituras, porque a Bíblia diz que o homem está morto, que o homem está lá no caixão morto, espiritualmente falando, ele não consegue vir aqui buscar. Ele ama mais as trevas. Então, se for pedir para ele escolher, ele vai escolher o burro morto, em putrefação, ok? As trevas. E que o próprio texto bíblico diz que os que receberam a Cristo e que creram nele, não nasceram da sua própria vontade, nem pela linhagem de sangue e nem da vontade de qualquer outro homem, mas nasceu pela vontade de Deus. Quando nós pegamos isso, nós entendemos que é Deus quem opera a obra. É Ele que faz. E aí o verso 14 vai dizer, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio da sua graça e verdade, e vimos a glória do Pai, a glória como do unigênito do Pai. Então veja, a salvação nasce da vontade de quem? De Deus. Nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Volte para João 3. Dentro da conversa lá com o Nico. Ainda bem que o Nicodemos era um tapado nas verdades de Jesus, porque se ele não tivesse essas dúvidas aqui, nós não teríamos essas respostas tão maravilhosas, né? Então, antes de você falar assim, esse Nicodemos, ainda bem que ele era assim. Mesmo que era meio covardão, foi de noite, né? Depois quando Jesus morreu, ele não estava nem no sinédrio, mas ainda bem que o Nico estava lá. É através das dúvidas, da insegurança dele que nós temos as respostas. Então, na conversa com o Nico aqui, Nico porque eu sou íntimo, tá? Mas na conversa com o Nicodemos, o que ele diz aí a partir do verso 3? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa, se alguém não nascer de novo, ele fala assim, você conhece o nenê que nasceu por si só? Hã? Apareceu? De onde você veio? Eu nasci de mim mesmo. A criança fala, já viu um negócio desse? Não. Alguém pode nascer de novo de si próprio? Não, isso vai contra a própria lei da biologia. Mas aí Jesus olha para Nicodemos e fala assim, ó, tem que nascer de novo. Aí ele faz a pergunta que eu também faria, eu acho. Ele fala assim, verso 4. Perguntou Nicodemos, mas como pode um homem nascer sendo velho? Como que eu posso nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a mãe já foi, então não teria nem chance mais. Pode? Como que pode ser uma coisa dessa? Nascer de novo? E Jesus o acorde, né? Verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos parar aqui.
Então, o que Jesus está falando, Nicodemo, eu não estou falando do nascimento carnal. Eu estou falando do nascimento espiritual. Quem nasce de carne é carne. Você já nasceu uma vez, não tem como você voltar para nascer outra vez da carne. Mas eu estou falando do nascimento espiritual. Aí, que mais? Que continua aí? Verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? E aí Jesus vai explicar. Nós falamos isso hoje quarta-feira, né? Quarta-feira, vamos relembrar aqui. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que ele está dizendo é que aquele que nasce do Espírito, nasce segundo a vontade de Deus. Faça a conexão com João capítulo 1. Que aqueles que o receberam e que creram nele, não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nasceram do Espírito. Deus e o Espírito aqui é a mesma coisa. A palavra Espírito no hebraico, ruá, é traduzida pelo contexto tanto para vento como para Espírito. Isso você vê lá em Gênesis que Deus soprou fôlego de vida e passamos a ser alma ou espírito vivente. Ok? No hebraico, o ruá pode ser traduzido como esse vento ou como o próprio Espírito. Jesus faz um jogo de palavras aqui. É lógico que agora, como João escreve em grego, você perde isso. Mas quando Jesus estava falando com Nicodemos, e provavelmente em hebraico, né? Talvez aramaico, mas muito provavelmente hebraico, que era a língua que o fariseu gostava de usar, Jesus então fala para ele, olha, o vento sopra onde quer, ou o Espírito sopra onde quer. Não nasce da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Então aquele que vai nascer de novo, nasce por ação e por obra de Deus. É dessa forma que Jesus está mostrando. Aí então Nicodemos ainda pergunta. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel, não compreendes? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? E aí então ele vai caminhando e chega no verso 16, quando ele diz que como a salvação vem pela vontade de Deus e não da vontade do sangue e da carne do homem, e que é o Espírito de Deus que sopra onde ele quer, a salvação não é só dos judeus, mas Deus amou o mundo. A salvação é de todos aqueles que Deus trabalhar no coração, porque o vento sopra onde quer, não sabes, não ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Feito essa base, irmãos, então respondendo aqui a nossa questão, por quem Cristo morreu, nós temos agora já elementos suficientes para afirmar que Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo. E se assim Jesus tivesse feito, não teríamos ninguém condenado. Todo mundo tinha que ser salvo. Porque se Jesus pagou pelo pecado de todo mundo, todas as pessoas indistintamente, Deus pode cobrar o pecado de alguém? Não, seria injusto da parte de Deus. Deus poderia manter alguém condenado? Não, seria injusto. Se ele recebeu o pagamento da dívida, o que ele tem que fazer? Tem que perdoar a dívida de todo mundo.
Lembra aquela analogia que eu faço do comércio lá, né? Todo mundo estava devendo, aí se Jesus tivesse vindo pagado por todo mundo, eu não poderia manter ninguém mais no SPC. Eu tinha que tirar o nome do SPC e como você está com o nome limpo, inclusive tinha que dar crédito para você, como eu dou para qualquer outro. Então, se Jesus tivesse morrido por todas as pessoas do mundo, não teríamos que nos preocupar com o inferno. Não existiria. Condenação não existiria. Pessoas perdidas não existiria. E não importa o que você fizesse, a conta já foi paga. Mas o próprio Senhor Jesus disse que quando ele voltar, na primeira vinda ele veio salvar o mundo, mas na segunda vinda ele veio para julgar. E ele disse que ele vai reunir todas as nações e vai separar os ovelhas dos cabritos. E vai dizer para um grupo: vinde, benditos do meu Pai, e entrai no reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E vai dizer para o outro: apartai-vos de mim. E vão para a condenação. Então o próprio Jesus diz que vai ter um juízo final onde você tem salvos e não salvos. Mas se ele pagou por todo mundo, Deus vai dar troco? As duplicatas estão disponíveis. Quem não veio buscar, Deus vai falar assim: ó, pegou, está aqui umas gotas de sangue de troco aqui, que você pagou em sangue, então vou te dar umas gotas de novo aqui. E esse pessoal que não veio buscar, fazer o quê? Esses vão ser condenados. É assim? Não pode ser assim. Porque Deus estaria sendo injusto com a obra. Então o fato, olhando agora lá para Mateus 1:21, é que Jesus veio para morrer e pagar pela dívida do seu povo. Ele morreu pelo pecado do seu povo. E como nós vimos, esse povo não é só o povo judeu, mas é um povo que está espalhado pelo mundo todo. Está fazendo sentido, irmãos? Sim ou não? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, por que Cristo morreu? Nós sabemos, nós já estudamos isso, que Cristo satisfez plenamente a justiça de seu Pai. Né? Ele pagou, justificou, ele fez a obra como tinha que fazer. Então, a obra dele não foi falha. Hebreus vai dizer que essa obra é definitiva. Vários textos ali em Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo ele é eterno, é para sempre. Então, Jesus cumpriu rigorosamente e de um modo satisfatório a sua missão. Porque alguém poderia falar assim: mas é que Jesus falhou, e aí por isso que não é todo mundo salvo. Não. A Bíblia diz que Jesus não falhou, ele venceu, está consumado, ele fez o que tinha que fazer. Só que aí, nós vemos que essa obra é uma obra que foi apontada somente por aqueles que o Pai lhe deu. Nós já lemos lá em João 6, né? E eu quero ler alguns versículos aqui com os irmãos. Aproveitando que estamos em João ainda, vamos lá para o capítulo 17. A oração de Jesus, né? Intercessória, a oração sacerdotal. João capítulo 17. No momento que ele começa a orar ao Senhor, e ele diz assim, é o verso primeiro, ó, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Verso 2, assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, a quem? A todos os que lhe destes. Deus deu autoridade para Jesus conferir a vida eterna a todos aqueles que o próprio Pai lhe deu. É nesse sentido que você vai ver que na oração aqui intercessória ou sacerdotal, Jesus fala: eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Né? Vamos ver aqui, vamos seguir aqui um pouco mais à frente. Em favor desses que o Senhor deu, verso 20, né? Que ele fala não só por aqueles que deu, mas por aqueles que viriam a crer nele. Mas um pouquinho antes aí, ó, verso 9.
Ou seja, por aqueles que o Senhor deu, ele diz no verso 9, é por eles que eu rogo. Eu não rogo, mas é que é o mesmo João que falou lá em João 3,16 que Deus amou o mundo. Estamos no mesmo evangelho. E aí Jesus fala, não, eu não estou orando pelo mundo. Mas ele não amou o mundo? Você tem que entender o contexto. Lá estava falando com Nicodemos, um judeu que cria que a salvação era só judeu, então o mundo ali representa que a salvação não é só para o judeu, mas tem representantes de todas as nações. E aí, por esses representantes de todas as nações que Jesus ora aqui no capítulo 17, e não por todas as pessoas do mundo. Então isso fica claro que Jesus então, realiza a sua missão por aqueles que o Pai lhe deu. Nós temos ainda Efésios, vamos dar uma olhadinha em Efésios, que aí vai falar um pouquinho da eleição, né? que é o próximo assunto depois que a gente vai estudar para tirar todas as dúvidas. Mas você tem aqui então Efésios capítulo 1. Desde o verso 4 é dito assim, ó. Assim como nos... Qual que é a palavra que aparece aí? Efésios capítulo 1, verso 4. Deixa eu ver aí. Foi, Edmir? Vamos lá, vamos esperar então. Que é importante. Achou? Gálatas Efésios. Canta a musiquinha aí para ela, Vani. Musiquinha. Tem que ensinar a musiquinha. Vamos lá. Gálatas Efésios. Então aí, Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios. Seu danado. Tá querendo esconder de mim. Vamos lá. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então veja, ele está falando que aqueles que são alvo da salvação de Cristo já foram escolhidos quando? Antes da fundação do mundo. Então não era o negócio estar disponível lá para alguém. Quem quiser vem. Não, é antes, já está escolhido. Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O verso 14 ainda vai dizer, o 13, vamos ler o 13 que fala do momento que a gente é batizado com o Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e glória. Então nós ouvimos o evangelho e cremos, e nesse momento fomos selados com o Espírito Santo. Só que nós sabemos que pelo capítulo 2, verso 8, essa crença no evangelho também não vem de nós. É um presente de Deus. A fé é um dom de Deus. Veja aí o capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, ou seja, não é pela sua obra, não é por aquilo que você faz, não é porque você creu, não é por isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, a fé, não vem de você. É um presente. Por isso que é usado a palavra dom aqui, mas é um presente de Deus. Então, até para você acreditar em Jesus, Deus tem que te dar a fé, porque nem para isso você presta. Até a fé eu preciso receber de Deus. Paulo vai dizer também que até o arrependimento para a vida é Deus que me dá. Porque eu estava morto. O verso 1 do capítulo 2 vai dizer, né? Ele vos deu
vida. Estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados. Aí estava todo mundo no caixão, a mesma história. E aí Jesus vem e começa a dar vida. Coloca o arrependimento, coloca a fé, te traz entendimento. Aí sim, agora que você saiu do caixão, que Jesus aplicou a fé, o arrependimento para a vida, a fé salvadora, agora você está pronto para fazer alguma coisa. Antes, tudo que você fazia não valia nada, mas agora você está pronto. Verso 10 do capítulo 2. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Antes, as nossas obras não tinham valor, porque eram espiritualmente mortas. Mas quando Deus nos dá a vida, isso nos dá através do ouvir do Evangelho, Ele coloca a fé salvadora no nosso ser, a gente ouve o Evangelho e crê. O Espírito vem e nos sela. Você recebe o Espírito Santo no momento do seu nascimento. Por isso que é nascido do Espírito. Não é isso que João diz lá? Você nasce ali. E a partir daquele momento, agora você nasceu de novo. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos. E agora nascido de novo. Não foi do sangue, não foi da carne, não foi da vontade do homem, mas de Deus. Agora você está pronto para servir a Deus. Para fazer as boas obras que Ele preparou para você. Tudo bem a lógica aqui? Ótimo. Então vamos caminhar aqui um pouco. Então Jesus cumpre a sua justiça por aqueles que o Pai lhe deu, reconciliando com Ele e assegurando herança no reino dos céus. Nós lemos já lá em João 6, que todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. O que Jesus fará com esses que vêm a mim? De modo algum, lançarei fora. Mas farei o quê? Ressuscitarei no último dia. É a certeza da salvação. Como a salvação é fruto da ação de Deus, nós temos a certeza que ela será cumprida. Então, como entender que nem todos serão salvos? Então, vamos lá. Por quem Cristo morreu? Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25. Vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos pegar esse texto aqui de exemplo. Mateus 25, verso 34. Eu já citei aqui, mas se você pegar aí a referência. Mateus 25, a partir do 31, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, veja, não é só os judeus, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque tive fome, dei de comer, paraná, papapá. Aí vai. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, queridos. Não foi alvo do amor de Deus. Claro que não, ué. Porque se tivesse sido alvo do amor de Deus, seriam salvos. Mas justamente porque são alvo da ira de Deus, da justiça de Deus, porque eles amaram mais as trevas, é verdade. Mas porque, no fato, não foram escolhidos antes da fundação do mundo, Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: Apartai-vos de mim, malditos. Para o quê? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele vai dizer por quê. E aí você vai ver aqui que tudo o que Jesus diz está relacionado às obras. Porque você não me deu, eu tive fome, você não deu de comer, eu tive sede, você não deu de beber, parará. Porque é natural, irmãos, do eleito cumprir as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Se você quer saber se é um eleito que confia na graça de Deus, que você foi salvo pela graça de Deus, você entende, primeiro, que você é pecador. Segundo, que você não merece a salvação.
Só que uma vez agora que foi salvo, não tem outra coisa a fazer senão servir a esse Deus. Jesus coloca aqui o julgamento nos termos de obras, não porque a salvação é por obras ou mérito, porque você deu água para o pedinte. Não. A salvação continua sendo pela graça. O homem não consegue alcançá-la por si só. É obra de Jesus. Mas uma vez que você foi alcançado por essa graça, isso é demonstrado pelas obras. Paulo vai dizer, revesti-vos, pois, santos e amados, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de perdão, de amor, de humildade. A lista é grande. Então, o fato de eu ser eleito, escolhido de Deus e for alcançado por essa graça, e entendi que eu não merecia, me conduz agora ao padrão de boas obras que o próprio Deus preparou para que eu andasse nela. Então, é inconcebível o crente que entendeu o Evangelho e a graça do Senhor Jesus, mas não vive de modo a glorificar esse Senhor Jesus com as suas obras. Não, pastor, eu creio em Jesus, estou salvo, não sei o quê, mas a minha vida, o senhor sabe, a vida é assim mesmo, é difícil, é correria, é uma luta. Então eu continuo aí dando tombo em todo mundo, continuo fazendo tudo errado, não vivo uma comunhão, consagração com o Senhor. Mas olha, creio que Jesus me salvou. Não, meu amigo, é incompatível. Se você crê que foi alvo da graça de Deus, isso tem que te conduzir às boas obras. Por isso que lá Jesus vai dizer, ó, eu tive fome, vinde benditos, porque eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, doente, você foi me visitar. E Jesus fala, meu Senhor, mas quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram os meus pequeninos. Então veja, as obras é uma das características daquele que foi salvo pela graça. Não obras para serem salvos, mas o fato de termos sido salvos nos conduz às obras. Tudo bem? Então textos como esse que nós lemos, né? Mateus 25, 34, tem João 7 que nós lemos também, Romanos 8, Apocalipse 7, demonstram que o entendimento de mundo, num contexto para aplicação da obra de Cristo, não pode significar todas as pessoas sem exceção. Porque se fosse todas as pessoas sem exceção, então não teria divisão entre cabrito e ovelha. Todo mundo tinha que ser salvo. Tudo bem aqui a minha lógica? Então, se Jesus diz que vai ter divisão, é porque ele não morreu por todo mundo. João 3,16 nós explicamos, 1 João 2,2, quando ele diz lá que ele morreu, pagou pelo pecado do mundo inteiro, também o contexto. João 12,19, Romanos 9, sempre aponta para a ideia de que Jesus pagou de um modo perfeito e total pelo pecado dos crentes, dos eleitos, daqueles que foram escolhidos. E esses podem ter certeza que não vai ficar nenhum pecado para trás sem ter sido pago. No dia do juízo, ninguém vai tirar uma promissória. Faltou essa aqui. Não. Jesus fez completamente. Tudo bem, tem até aqui? Vamos colocar esse pensamento à prova. Geralmente as pessoas fazem essa sequência lógica. Deus quer salvar a todos? O que? O próprio texto bíblico diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento, todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, dentro da vontade, a vontade de disposição de Deus, que nós já estudamos, né? Vontade de decreto, preceito e de disposição. A palavra de Deus diz que todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ninguém tem aí, né, escrito na testa, eleito, precisa pregar para eleito. É para todo mundo. Então, Deus quer? Quer. Sim, né? Mas todos serão salvos? Não, nós acabamos de ler texto aqui que não. Então, se Deus quer salvar a todos, e se todos não são salvos, nós temos um problema aqui. Então, Deus não tem poder para salvar a todos? Claro que ele tem. Ele é o Todo-Poderoso. Então, pelo fato da Bíblia dizer que haverá um julgamento e a separação de duas pessoas, a conclusão é que Deus tem poder para salvar a todos,
Mas, como nem todos vão para o céu, e nem todos serão salvos, então Deus não quis salvar a todos. Porque se ele tem poder, mas há uma distinção entre cabrito e ovelha, foi porque Deus quis que essa distinção permanecesse. Por mais difícil que seja entender isso, irmãos, dentro da preservação da raça que nós temos, né? Desejo nosso humano, inclusive de Paulo, não tem nada de errado quanto a esse desejo. Paulo, lá em Romanos, vai dizer, o meu desejo é que todos da minha nação sejam salvos. E eu vou fazer de tudo, vou pregar, porque eu não sei se são meus, eu vou pregar. Ter o desejo de que todo mundo seja salvo é um desejo lícito. Só que pela perspectiva da verdade revelada, nós sabemos que nem todos serão. E que não depende do homem, porque se dependesse do homem, ou da carne, ou do sangue, então a gente faria alguma coisa. Mas depende da vontade de quem? De Deus, que é todo-poderoso, que tem poder para salvar a todos, isso é fato. Mas como a própria Bíblia revela que nem todos serão salvos, então chegamos à conclusão que dentro da vontade suprema de Deus, ele não quis salvar a todos. É o contexto lá de Romanos 9, sobre a salvação de Jacó e a preterição de Esaú. Ele diz, ora, para que se deixasse claro o propósito da eleição. E o texto lá, ele vai usar uma analogia que é do oleiro. Lembra da analogia do oleiro? O que é o oleiro? O cara lá que mexe com barro, lá que faz os vasos, né? E aí o texto lá de Romanos 9 vai dizer assim, não tem o oleiro a capacidade de expressar a sua vontade na massa? Ou é a massa que olha para o oleiro e fala assim, eu quero ser um vaso bicudo. Aí o oleiro faz um vaso bicudo. O outro, não, eu quero ser um vaso comprido. Aí ele, é a massa que fala? Não. É o oleiro que implica sobre a massa a sua vontade. Se ele quer fazer um vaso gordinho, ele faz um vaso gordinho. Se ele quer fazer um vaso compridão, ele faz um vaso compridão. É o oleiro que decide o que vai fazer com a massa. E aí ele fez um vaso gordinho. Eu posso ser um vaso gordinho, olhar para ele e falar assim, por que você fez gordinho? O vaso pode reclamar com o oleiro? Não, não pode. Ou se ele me fez magrinho, eu falo assim, mas por que você me fez magrinho? O barro não tem vontade, ele não pode reclamar com o oleiro. É ele que vai fazer a obra conforme ele quer. Então, se todos nós somos massa na mão do oleiro, o texto de Romanos vai dizer, ele quis fazer uns vasos de honra e quis fazer também vasos de desonra. Há injustiça da parte de Deus? O próprio Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Porque o oleiro faz o que quer com a massa. E a massa não pode reclamar de nada. Ou pode? Você já escutou um vaso seu lá, o filtro de barro reclamando que ele queria ser vaso sanitário? Um pinico, em vez de ser... Ou o pinico reclamando que ele é pinico e que ele queria ser o filtro? Não tem, o barro não reclama, não tem nada. E quem define se o barro vai ser um pinico ou se vai ser um filtro é o oleiro. Depois você vai ter tempo para você dar uma lida em Romanos 9. Então nós não podemos... Ai, por que foi salvo fulano e não Beltrano? O barro, você não tem como questionar o oleiro. É a vontade soberana dele. Agora, dessa vontade soberana, ele continua sendo justo e isento. Porque os vasos que foram escolhidos para ser vasos de desonra, eles usam do conhecimento do bem e do mal e escolhem as trevas mais do que a luz. É essa equação aqui que para nós é completamente difícil de entender. Como que Deus pode ser soberano sobre a salvação e ao mesmo tempo o homem ser responsável por rejeitá-lo? Isso aqui é um mistério, de fato. Mas é o que a Bíblia nos revela. O nosso papel aqui é entender o que a Bíblia nos revela. E não aquilo que nós gostaríamos. Não aquilo que gostaríamos. Então, irmãos, por quem Cristo morreu? Por todos aqueles
que o Senhor Deus, antes da fundação do mundo, separou para a sua própria glória. E que num determinado momento da vida serão alcançados pelo Evangelho, e por conta do fato de Deus operar neles, tanto o querer quanto o realizar, dando-lhe o arrependimento da vida e a fé salvadora, vão ouvir o Evangelho, vão crer no Evangelho, serão selados com o Espírito Santo e, consequentemente, terão a vida eterna. Agora, a grande questão é, pastor, como que eu sei se eu sou eleito? É o nosso próximo tema na escola dominical. Ou então você vai perguntar, pastor, mas por que numa mesma família tem gente eleita e gente não eleita? É o tema da nossa próxima escola dominical. Aí nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. E aí nós vamos entender o que isso acontece. E mesmo que isso possa trazer, né, principalmente, aqueles que estão vivos ainda têm esperança. Mas aqueles que entes queridos nossos, que morreram, que nós sabemos que morreu sem conhecer a Cristo, ou sem se dobrar a Cristo, o entendimento a respeito dessa verdade, irmãos, vai trazer inclusive conforto no nosso coração. Nós sabemos que Deus, na sua grandeza, Ele faz tudo segundo o seu propósito e mais, né? Mesmo que a gente chegue no céu e aí alguns dos nossos queridos não estejam lá, o próprio Deus diz que Ele enxugará do nosso olho toda lágrima. A presença dEle, o conforto dEle serão tamanhos. Nós vamos compreender que isso não vai ser um empecilho para nos alegrar na presença do Senhor por toda a eternidade. Agora, é fácil lidar com isso? Não. Saber que parentes meus queridos, que já foram, que agora não tem mais jeito, os que estão vivos, a gente ainda fala, ainda na esperança de que um dia eu ouça. Mas os que já foram, a gente fala, puxa vida, não vou estar lá. Só o conforto do próprio Espírito Santo de Deus é que pode nos dar. Agora, aqueles que estão vivos, irmãos, você tem que pregar o Evangelho. Você não sabe a hora que Deus vai chamá-los. Enquanto há vida, há esperança. Alguns vezes são chamados às 9 da manhã, outros são chamados ao meio-dia, outros são chamados às 3 da tarde, outros são chamados às 5 da tarde. Todos recebem a mesma coisa, a salvação. Não importa o horário que é chamado. Tem gente que vem na infância, outros na adolescência, na juventude, outros perto de morrer. Mas o denário é o mesmo. O pagamento é o mesmo. A salvação é a mesma. Não importa de quando você foi chamado. Nosso papel é nunca desistir das pessoas. Orar incessantemente. Senhor, toque no coração do fulano, da fulana. Tendo oportunidade, fale do amor de Deus. Pregue o Evangelho. Eu já contei isso para vocês. Teve uma vez que eu fiz uma carta para todos os membros da minha família. Porque às vezes você senta aqui que eu quero te falar uma coisa, ele não quer te ouvir. Mas eu fiz uma carta. Na época do Natal, escrevi a carta. Tudo. Eu quero que vocês entendam o que eu acredito. E eu expliquei. E que só tem um jeito de nós vivermos juntos no céu. Se você se arrepender do seu pecado e crer em Jesus como seu Salvador. Se ele é eleito, ele vai entender esse negócio de Deus no momento certo vai chamar. E aí eu fiz uma cópia para cada um. E aí, como presente de Natal, eu dei a carta. Tem uns que não oram na minha carta até hoje. Tudo bem, continuo orando por eles. E sei que Deus, no momento deles, se eles forem de fato eleitos, serão chamados. Agora outros já faleceram. E aí, então, eu tenho a resposta do Senhor também. Então, tá bom, Senhor. Se você ama os seus queridos, irmãos, pregue o Evangelho para eles. É a melhor coisa, o maior presente que você pode fazer. Agora, viva o Evangelho também, para que eles vejam o seu testemunho. Porque senão eles vão achar que é igual a qualquer outra coisa.
Ah, mas o fulano está falando do evangelho para mim, ele vive tudo torto. Ah, é igual qualquer religião. Não, você tem que mostrar que é vida com Deus, não é religião. É diferente. Que Deus te abençoe e que o Senhor ouça as nossas orações em favor dos nossos queridos. Amém?